Saudações, combatentes! Eu sou André Pacheco e você está no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. O final da primeira parte da sexta temporada de Cobra Kai revelou um mini documentário que mostrou tudo o que podemos esperar da parte 2, a parte que começa o campeonato mundial Sekai Taikai, e com isso temos algumas confirmações, entre elas de que as lutas poderão ser em equipes e também lutas em dupla, possibilidade que já vimos comentado aqui no nosso Cobra Kai Podcast, e agora temos a confirmação de que teremos lutas em dupla e já temos as primeiras cenas que foram mostradas. Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre tudo isso que podemos esperar dessa parte 2, então que envolve o campeonato Sekai Taikai, mas eu acho que a final do campeonato Sekai Taikai vai ficar para a parte 3, mas devem ter tramas, subtramas, retorno de personagens e muitas coisas que vão colocar muito mais lenha nessa fogueira. Se vocês já acharam que foi uma pedreira a parte 1, imagina agora o que vem na parte 2. Vocês conferem tudo isso agora. Então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. O final da primeira parte revelou então que Daniel e Johnny vão enfrentar os seus piores desafios agora no Campeonato Mundial Sekai Taikai. Se vocês pararem para pensar, eu acho que eles nunca enfrentaram nada nesse sentido quando a gente fala de Karatê. Eles só lutaram pelo All Valley e o Daniel teve aquela luta até a morte lá com o Chosen em Okinawa. Eu acho que isso foi o pior que o Daniel já enfrentou, mas o Sekai Taikai promete muito mais. O Sekai Taikai é um campeonato mundial que até então não tinha emplacado nos Estados Unidos, pelo menos foi isso que nós entendemos na quinta temporada. E o Terry Silver garantiu que ele colocaria todo o suporte necessário, falando de grana, fazendo com que o Sekai Taikai se tornasse um evento popular nos Estados Unidos. Então não dá para descartar também que o Terry Silver deve estar envolvido no patrocínio do campeonato Sekai Taikai. Eu já tenho até a confirmação aqui que ele já retorna no episódio 6 da parte 2 da última temporada. Mas não podemos falar de Sekai Taikai sem falar dos novos alunos coreanos do Cobra Kai. Tínhamos essa teoria também que John Kreese iria se unir a Kim Da-young e ele representaria a Coreia e não os Estados Unidos. Olha que sensacional, até porque os Estados Unidos estão sendo representados pelo Miyagi-Do agora. E a Kim Da-young não mentiu quando ela fala na quinta temporada de que os alunos do Cobra Kai americano lá do Kreese e do Terry Silver não dão nem pro cheiro perto dos alunos coreanos, e realmente nós vimos que eles são muito casca-grossas. E nós vimos também um novo líder surgindo dentro desses alunos coreanos do Cobra Kai, um líder que surge pela influência maligna de John Kreese. Eu tô falando do Kwon. Esse cara é casca-grossíssimo, interpretado pelo Brandon Lee, e o próprio John Hurt falou que a gente vai ouvir muito falar desse ator, e realmente tudo que nós vemos os dublês fazerem na série ele mesmo faz. O ator é um profissional nas artes marciais e vai dar um show nessa temporada. E tem uma pequena cena que mostra um possível desafio entre eles, extra Sekai Taikai, que mostra tipo quem chuta mais alto. E aí mostra que já tem duas marcações na parede e ele vai lá e coloca a terceira mais acima do que todos eles. Provavelmente lá Miguel, Robbie, Hulk, Dimitri vão perder pro Kwon nesse desafio que vai acontecer entre os alunos. E é claro que tivemos também a revelação do que o Kim Sung-yang está vivo. O maligno criador do método do punho agora está vivo e ele foi o responsável por tirar toda a humanidade que restou de John Kreese. Toda aquela trava que o John Kreese tinha da sua moralidade agora não existe mais. O John Kreese está com sangue no olho, sendo procurado pela polícia, ele não tem mais nada a perder e tudo que resta para o John Kreese agora é o Sekai Taikai. E é claro que toda essa fúria do John Kreese vai refletir aonde? Nos alunos na competição, e é por isso que esse campeonato vai ser um campeonato perigoso para os alunos. Nós já vimos o Mike Barnes falar durante o seu treinamento que tudo que ele ouviu sobre o Sekai Taikai eram histórias de horror e que alunos acabaram morrendo no campeonato. Será que teremos alguma baixa? Será que teremos algum aluno que pode se machucar gravemente dentro do Sekai Taikai? Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Talvez alguém morrer seja um pouco de exagero, mas eu acho que aluno se quebrando, se machucar, eu acho que isso vai acontecer e isso pode gerar grandes reviravoltas. E o roteiro de Cobra Kai já nos mostrou que quando eles chegam numa encruzilhada que não tem muito o que fazer, alguém se machuca para que possam fazer essa reviravolta. Como o Miguel, por exemplo, na quarta temporada, que acabou se machucando
machucando e o Rock assumiu o lugar dele nas finais. Então talvez algo... Será que pode acontecer isso? Será que... Quem sabe o Rob pode perder a faixa de capitão e o Miguel assumir o lugar dele? Eu acho que não, porque eu acho que agora o Rob merece um pouco de protagonismo. Mas eu não vou descartar a possibilidade também do Miguel ser um campeão do Sekai Taikai. Porque uma das minhas principais teorias que eu tenho é que o Johnny vai recuperar o Cobra Kai para ele. A série precisa terminar com o Johnny reabrindo o Cobra Kai, e aquele discurso sensacional do Araya que trouxe o Johnny Lawrence de volta já me dá uma dica de que eu acho que o Johnny vai assumir o Cobra Kai no final. E aí, quem sabe o Rob pode ser o campeão desse Sekai Taikai que nós vamos ver agora na parte 2 e na parte 3. Mas quem sabe no final da série a gente não tem um salto temporal, quem sabe uns 2 anos na frente, e teremos já o Cobra Kai do Johnny competindo novamente no Sekai Taikai, só que dessa vez Miguel Dias como capitão e levando um título. E seria uma forma maravilhosa de valorizar esses dois protagonistas, e o mesmo pode acontecer também com a Samantha e a Tori, por que não? Porque a Tori não pode vencer agora esse Sekai Taikai que vai acontecer, e o próximo daqui a 2 anos não for a Samantha que vai vencer. Por que isso não pode acontecer? Ou por que o Kenny e o Anthony não podem também lutar no Sekai Taikai? Nós vimos que nessa viagem para a Espanha não vimos o Anthony nem o Kenny viajando, mas esse mini documentário que acontece depois da série mostra misteriosamente o Anthony e o Kenny dando entrevista lá com os kimonos de competição do Miyagi-Do, do Sekai Taikai, com a bandeira dos Estados Unidos. Então será que isso não seria uma referência de que essas cenas de um outro Sekai Taikai 2 anos depois já não foi filmada para o final da série? Fica aí mais uma teoria para vocês. Mas o que nós já sabemos então sobre o Sekai Taikai? É um evento, é uma competição que acontece a cada 2 anos, que pode ser de equipes, mas o capitão tem o direito de lutar a final. E dessa vez o capitão será o Rob. Haverá desafios de equipe, lutas em duplas, quem sabe com mais dojos envolvidos, ainda não está confirmado, mas a dupla sim está confirmado e essa cena já está mostrando isso. E cada capitão de dojo será o responsável por disputar a final, é esse cara que recebe todos os holofotes ali para patrocínio, para toda aquela história que o Johnny conta. E isso também foi contado na 5ª temporada, quando o Rock e o Dimitri estavam falando sobre o vencedor do Sekai Taikai anterior, que ganhou um patrocínio com uma fábrica de carros e tudo mais. Então todo mundo quer essa vaga, todo mundo quer a vaga de capitão, por isso que eu acho que o Rob leva agora e quem sabe o Miguel num ou 2 Sekai Taikai pra frente. Nós vimos também que o dublê do Ralph Macchio está acreditado em quase todos os episódios dessa parte 2 e também na parte 3, então vai ter muitas lutas com o Daniel. Nós vimos que tem muitos conflitos do Daniel com o Terry Silver, com o Mike Barnes, com o Chozen, então assim, as lutas não vão parar. Não vai ser só o Sekai Taikai que vai mover essa parte 2. Conflitos acontecerão, e como eu disse, Terry Silver está voltando, tem fortes rumores também de que o Dennis, aquele capanga do Terry Silver, vai aparecer na parte 2 e eu acho que é ele quem pode tirar o Terry Silver da prisão, e com isso as pancadarias vão acontecer, até porque eu quero uma revanche do Johnny contra o Terry Silver. Ficaram devendo isso, jamais que eles deixariam o Johnny casca grossa apanhar do Terry Silver e não ter uma revanche. Vocês viram que nessa parte 1 o Johnny foi lá tirar as caras e arrebentou a cara do Mike Barnes, que era o bad boy do karatê. Vocês acham que vai ficar barato o Johnny só perder pro Terry Silver e não ter uma revanche? Isso vai rolar na parte 2, pode me cobrar depois. Vimos também nos treinamentos que aconteceram naquele vídeo de divulgação pós-término da greve, do reinício das gravações, que o Martin Kove estava treinando com uma katana. E ele treinava com uma katana junto com o dublê que tinha um kimono bem desgastado que poderia ser uma referência ao Chozen. Será que teremos um duelo do Chozen contra o Crazy nessa parte 2? Eu acho que isso pode acontecer porque eles estavam até ensaiando isso. E como eu disse, não dá para prever muita coisa com relação a quem vai ser o campeão, quais os desafios a gente vai ver. A gente viu que tem 5 alunos do Cobra Kai coreano, falta um aluno na equipe. Quem será que vai integrar essa equipe? Somente a Tori de personagem feminina? Será que vai entrar mais uma que a gente não sabe quem é?
Quais desafios vão acontecer lá? A gente ainda não sabe de quase nada do Sekai Taikai. E eu tô muito ansioso para ver a luta do Miguel contra esse Kwon, contra esse outro aluno casca grossa lá do Cobra Kai coreano. Eu quero ver o Rob e o Miguel sair na porrada com eles, eu quero ver o Sensei também lutar. Eu não duvido também que o Terry Silver talvez não mude alguma regra e não coloque os Senseis para lutar, para desempatar, para acontecer alguma coisa. Até porque nós vimos o seguinte, galera, no placar que aparece não tem o nome de nenhum lutador. É o nome dos dojos que estão competindo. Então cada dojo representa um país e é como se fosse uma Copa do Mundo. Não é individual. A parte individual é somente a final. Somente a final, aquele país, aquele dojo vai escolher o seu representante para lutar. Então vai ser um torneio em cima do outro. Então vai ser um torneio de equipes e depois mais uma parte de semifinal, de oitavas de final, individual só com os capitães saindo na porrada. E essa segunda parte ainda promete as maiores lutas de toda a série. A atriz que interpreta a Devon, a Una O'Brien, durante uma entrevista nesse mesmo documentário, falou que a maior pancadaria vai acontecer nessa parte 2. Algo que nós nunca vimos antes na série, que também foi corroborado com as informações que veio dos showrunners, que falaram que essa parte 2 vai estar insana e vai elevar vários níveis aqui o volume de artes marciais e a qualidade das lutas dessa parte 2. Mas agora eu quero que vocês comentem aqui quais são as teorias de vocês para esse Sekai Taikai. O que vocês esperam dessas lutas? Será que vai ter luta de Sensei? Será que essas lutas de dupla vai ser legal? Comenta aqui nos comentários que eu quero ter o prazer de responder a cada um de vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!